Nós estamos aqui hoje próximo da cidade de Lancaster, onde nós estamos indo para assistir um teatro bíblico, onde vai contar a história de José do Egito. Era um rapaz de Deus, da família de Jacó, filho de Jacó, o penúltimo filho de Jacó. E essa história é uma história muito bonita que nós vamos assistir, onde o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso vai ser glorificado. E José foi rejeitado pelos seus irmãos. José foi lançado dentro de um poço e foi vendido para os mercadores como escravo. E José foi vendido para o Egito, para Faraó, e chegou ao ponto que José passou por todo tipo de limitações, de sofrimento, preso, de calúnias, mas ele, por ser fiel a Deus, por ser um homem fiel a Deus, que se manteve fiel a Deus, independente de qualquer coisa, ele não trocou a fidelidade, a comunhão com Deus por nenhum tipo de oferta, nenhum tipo de regalias humanas. Ele poderia ter no palácio, antes de ser governador, quando ele ainda estava como servo, como ele estava num patamar de, vamos dizer assim, inferior dentro do reinado de Faraó no Egito. Se ele não esperasse o tempo de Deus, embora ele não sabia que Deus iria colocar ele na posição que ele estava, ainda que ele teve sonhos, sonhou que os peixes se inclinavam diante do feixe dele, mas mesmo assim ele não sabia de que ele iria chegar à posição que ele chegou. Ele só chegou porque ele foi fiel ao Senhor. Mas se ele fosse infiel ao Senhor, ele teve a oportunidade de ser colocado dentro do reinado de Faraó como uma pessoa ainda mais importante, ser elevado. Mas não por Faraó, mas pela esposa de Faraó, que era uma pessoa do mal. Então, ele não aceitou. Ele não aceitou. Só lendo a história, eu quero deixar essa expectativa aí, para que as pessoas comecem a ler a Bíblia. Então ele não aceitou a proposta de Faraó, e ele foi humilhado e tudo, mas por ser fiel a Deus, Deus levantou ele e colocou ele como governador, e depois ele se tornou a pessoa que salvou os irmãos dele da fome que havia instalado em Canaã. Mas eu quero falar aqui, vô Alberto, eu quero falar aqui do avô de José, de Abraão. Do avô não, do bisavô, né? Porque o Isaac que era avô de José. Então, quero falar dos dois, do avô e do bisavô de José. Aqui na Bíblia, no Gênesis capítulo 22, versículo 5, está escrito assim: Então Abraão disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos fogo e um cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha,
mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o cordeiro, preso pelos chifres, entre os arbutos, e tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Esta é a palavra. Abraão estava indo com o filho. Deus pediu para que Abraão sacrificasse o teu filho Isaque em adoração ao Senhor. E Isaque estava sendo levado. Então Isaque, quando estava subindo ali para ser sacrificado, ele não sabia o que estava acontecendo. E ele falou para o pai dele: olha, aqui tem o fogo, tem a lenha, para nós fazermos o holocausto de adoração ao Senhor, para fazermos sacrifício. Mas cadê o cordeiro? Então Abraão respondeu para Isaque: Deus proverá para ti. E Isaque foi lá e fez tudo. O que aconteceu com Isaque? Deus pediu Isaque a Abraão para sacrifício. E por ser fiel a Deus, está no coração de Abraão o desejo de adorar e glorificar o nome do Senhor, e ser obediente, ele foi fazer isso. Mas ele não sabia que o Senhor estava apenas tirando dele uma prova da fidelidade, da obediência de Abraão. Então, assim fez. Mas no momento em que Abraão ia sacrificar Isaque, o Senhor, Deus, foi bramado uma voz: Abraão, Abraão, não faça isso. E aí quando Abraão olhou para um lado, lá estava o cordeiro. E Deus falou para ele: sacrifica, né? Sacrifica o cordeiro no lugar do menino. Eu quero dizer aqui, Alberto, para o senhor, esse vídeo eu não vou passar para muita gente não, porque eu estou meio sem graça hoje. Mas eu quero dizer para o senhor, Alberto, o cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaque. Esse Isaque era o avô, se tornou depois o avô de José, da pessoa que nós estamos indo assistir essa peça hoje. Mas eu quero mostrar aqui uma passagem. Já estamos com 9 minutos, João Alberto? Ok, João Alberto, assiste o próximo vídeo, a segunda parte, que eu vou mostrar para o senhor um outro cordeiro na Bíblia, que aquele cordeiro que morreu ali no lugar de Isaque, quem ele representava. E o quem que Isaque representava também. Tá bom? Ô João, pode desligar. Vamos ter a segunda parte.